Bom dia, galera do segundo ano. Vamos lá na nossa videoaula, tá? Pessoal, esse é o primeiro contato que vocês vão ter comigo em relação à minha videoaula, tá? Eu dando a videoaula. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Primeiro, nós vamos estudar o capítulo 5, certo? O capítulo 5 é o capítulo sobre função, né? Função do primeiro e segundo grau. Acho que é da função do segundo grau. Deixa eu só dar uma conferida aqui, para não estar falando besteira, né? Geralmente, quando eu falo besteira, você chega em casa dizendo para vocês que o professor está dizendo muito a potoca. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma conferência aqui, ali. Cadê? Onde é que começa o capítulo, né? Esse capítulo é grande, né? Mas é o capítulo 5. Isso. Função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Beleza. É esse capítulo mesmo, certo? E aí, professor, onde é que o senhor vai começar com esse capítulo? Porque nós já estudamos muito bem. Alguém lembrou, né? Pelo menos isso. Alguém lembrou que a gente já estudou esse capítulo. Pessoal, a gente já estudou a função do segundo grau, tá? Mas antes de a gente começar, que eu vou começar lá na página 139 do material de vocês, na página 139, antes de a gente começar, eu vou fazer um resumão do que vocês viram nas outras páginas, certo? Eu vou fazer lá, vou fazer uma função aqui do segundo grau qualquer, vou pegar uma qualquer. Dessa função eu vou calcular o valor numérico, eu vou calcular o vértice, eu vou construir o gráfico, certo? É isso que eu vou fazer. Só para a gente dar uma relembrada, uma refrescada na nossa cabeça, né? Com esse período que a gente passou aí afastado, 15 dias, velho. É tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí o que é que eu quero que vocês façam? Revisem o capítulo até chegar em estudo do sinal da função quadrática, porque é a partir daí que eu vou pegar com vocês, tá? Foi o único tópico desse capítulo que eu não passei para vocês. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma função qualquer, tá? Então vou pegar aqui um f de x igual a x ao quadrado menos. Vamos pegar aqui dois números somados dá 7, né? 7x mais 12. É uma função quadrática qualquer, certo? E aí, o que é que vocês podem fazer com função quadrática? Primeiro, o que é uma função quadrática? É toda a expressão que é representada dessa forma, tá? De que forma, professor? Deixa eu colocar aqui uma forma geral para ela. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto, tá aí. Essa é a forma geral de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau. Ela recebe o nome de função porque ela tem essa partezinha aqui na frente, né? F de x, tá? Ela está em função de x. Essa expressão vai variar a partir da definição de x. Por isso que a gente diz isso, tá? Função significa varia em função de quem? Você está variando em função de alguma coisa, né? Por exemplo, o seu corpo se mantém com vitalidade em função de quem? Em função dos alimentos que você come, não é isso? Outra coisa, você fica limpo em função de quê? Em função dos banhos que você toma. Então, tudo que você pensar, se você pensar um pouquinho, está em função de alguma coisa. Por exemplo, a pizza para ser entregue na sua casa, você vai comprar uma pizza, certo? Mas para ser entregue na sua casa, ela está em função de quem? Está em função da disponibilidade do motoqueiro, dela chegar rápido ou não. Se tiver muito motoqueiro, consequentemente ela vai chegar rápido. Se tiver pouco motoqueiro para fazer a entrega, ela vai demorar um pouco para chegar, né? Ou em função do preparo, né? Sua pizza vai ficar gostosa em função de quê? Em função do preparo. Se a pessoa preparar ela com dedicação, ela vai ficar boa. Senão, ela não vai ficar tão boa, né? Então, tudo isso aí, tudo que a gente pensar um pouquinho, uma coisa está em função de outra. Por exemplo, vocês estão tendo essa aula online em função de quê? Em função de que a escola disponibilizou nosso espaço, nossa sala de aula, né? Dá até uma saudade, né? Eu estou matando a minha saudade, né? Em partes. Porque não tem aquele barulho, não tem aquela zoadinha, não tem aquela conversa. Eu não estou mandando alguém calar a boca, eu não estou pedindo para alguém ficar quieto, eu não estou gritando com alguém, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Então, essa é a representação geral de uma função de segundo grau. E aí eu peguei aqui um exemplo. Uma função de segundo grau,
A gente vai calcular o valor numérico da função de segundo grau, a gente vai construir gráfico da função de segundo grau, a gente vai ver que o gráfico é uma concavidade que é voltada para cima ou voltada para baixo, certo? Isso tudo eu sei que vocês já viram porque vocês já estudaram e viram vídeo aula. Mas vamos lá. Primeiro eu vou calcular como é que se faz para calcular o valor numérico. Então eu vou colocar aqui, ó, valor numérico. Valor numérico. O valor numérico de uma função do segundo grau nada mais é do que você calcular um f de alguma coisa. Por exemplo, bem simples, f de 0. Olha só. Simples, né? Então vamos lá. Para calcular f de 0, observem aqui. No lugar do x, eu coloquei 0. Então, na minha expressão, aonde tem x, eu vou colocar o quê? 0, professor. Se no lugar do x você colocou 0, então no lugar do x na expressão você coloca 0. Então, 0 ao quadrado menos 7 vezes 0 mais 12. F de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0. 7 vezes 0, 0. Soma sozinho. Acabou. Por isso que eu peguei 0. É o mais simples de tudo. Vamos fazer outro. F de 1. No lugar do x, eu coloquei 1. Então, isso significa que no lugar do x na expressão, eu vou colocar 1 também. Então, eu vou ter 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 12. F de 1 vai ser igual a... Aí aqui tem um cálculozinho a mais, né? Mas dá para ir fazer. 1 ao quadrado é 1. Menos 7 vezes 1 menos 7. Mais 12. Pessoal, lembra do jogo de sinais, tá? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Lembra dessas definições para que a gente não possa errar, tá? Então, ó, f de 1 vai ser igual a 1 menos 7. Sinal diferente, vou subtrair. 7 menos 1, 6. Tá? Só isso aqui. Mais 2 eu vou conservar. Só que eu conservo o sinal do maior número em módulo. O maior número em módulo é o 7. E o sinal dele é negativo. Então, menos 6. E isso é fácil de visualizar. Por que é fácil? Imagine que você tenha R$1 e queira comprar uma coisa que custa 7. Se você compra esse negócio que custa 7 com R$1, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar devendo. Então, menos é o sinal do dever. Você deve 6, né? Então, simples e fácil assim. De novo, f de 1 vai ser igual a menos 6 mais 12, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Número em módulo. O maior número em módulo é 12. Então, o sinal dele é positivo. Vou subtrair. 12 menos 6, 6. Finish. Valor numérico. De uma função de segundo grau é só fazer isso, tá? Isso é valor numérico, tá? Bem simples. Na função de segundo grau, eu ainda tenho a sua representação gráfica. Ou melhor, antes de a gente ir para a representação gráfica, vamos para uma coisa chamada zero ou raiz da função. Como é que eu calculo o zero ou raiz da função? Para você fazer isso, basta que você faça o seguinte, ó. Dada a nossa função, que ainda é essa, tá? Basta você fazer f de x igual a 0. F de x igual a 0, professor. Que coisa, não? Sim, bem simples. Então, ó, se f de x é igual a isso tudo e f de x é igual a 0, então eu posso dizer que isso tudo é igual a 0. Lógico, né? Se eu digo que um produto A é igual a um produto B e o produto B é igual ao produto C, logo A é igual a C. Correto isso? Né? Pense direitinho aí. Então, é isso que eu estou falando. A é igual a B, A é igual a C. Logo, B é igual a C. Certo? Pense aí nessa lógica, certo? Para ver se vocês conseguem entender o que eu falei. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Professor, o que é isso? Isso é uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, tá, pessoal? A gente pode usar delta
delta e Bhaskara, ou pode usar a definição das raízes, né? Soma e produto das raízes, né? Vai depender de cada um. Mas como eu sei que muita gente aí já esqueceu muita coisa, vamos usar delta e Bhaskara. Então, primeiro eu vou tirar os coeficientes, né? O valor de A, de B e de C. A vale 1, B vale menos 7 e C vale 12. Pessoal, olha para cá, tá? A, B e C são os coeficientes que acompanham as variáveis e o termo independente. O valor de A é sempre que acompanha x ao quadrado, o valor de B é sempre que acompanha x, e C é o termo independente. Termo independente, o A que não está apresentando, porque não precisa. Quando é 1, ele não precisa aparecer. Mas aqui o A vale 1, o B vale menos 7. Então, fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC. Logo eu vou substituir. Substituindo, como é que fica isso, né? Então, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 12. Se você multiplica tudo, esse cara dá 49. 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente par se torna positivo. Beleza. 7 ao quadrado, 49. E aqui, ó, menos vezes mais, menos, menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Logo, meu delta é igual a 1. E aí eu vou perguntar uma coisa a vocês. Quando delta é igual a 1, o que é que a gente sabe da nossa expressão? Quando delta é igual a 1, eu sei que existem duas raízes reais distintas. Lembra que a gente estudou isso? A gente estudou isso, tá? Então vamos lá. Sabendo disso, eu vou para a segunda parte da fórmula, né? X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. X é igual a menos, quem é B? Menos 7. Lembra que tem um menos da fórmula, tá? Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o valor de A, que também é 1. X vai ser igual a 7, né? Porque menos vezes menos dá mais ou menos 1 dividido por 2. Não é isso? Logo, eu vou dividir agora aqui, ó. X' é 7 mais 1, porque eu vou pegar o valor positivo, sobre 2. E x duas linhas vai ser 7 menos 1 sobre 2, porque eu estou pegando o valor negativo. Por isso que tem mais ou menos, né? Porque um cálculo eu faço com o valor do positivo, outro cálculo eu faço com o valor negativo. Então, isso aqui vai me dar 8 por 2, 4. E esse cara vai me dar 6 por 2, 3. Tá aqui as raízes. Bom, encontrei as raízes ou zero da função. O que significa raiz ou zero da função, professor mesmo? Tá. Zero raiz da função significa o seguinte: os valores nos quais, ao ser substituído no lugar de x, torna a minha expressão igual a zero. Então, se eu pedir para você calcular f de 3, qual é a resposta que você vai encontrar? Zero. Se eu pedir para você calcular f de 4, qual é a resposta que você vai encontrar? Zero. Tá? Se eu pedir para você calcular f de 3 ou f de 4, a resposta vai ser igual a zero. Por que isso vai acontecer? Porque esses caras são as raízes da equação do segundo grau, certo? Por isso que é chamado de raiz ou zero da função. Certo? Feito isso, eu posso construir gráficos. Para construir gráfico de uma função do segundo grau, primeiro eu tenho que atribuir valores para x. Né? Aí eu tenho a minha função, x ao quadrado menos 7x mais 12. Eu vou encontrar o valor y e vou montar o coordenado xy. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Me lembrou a música, né? Mas tudo bem. Quais são os valores que eu vou atribuir, pessoal? É bem simples você atribuir os valores mais baixos, tá? Mas olha a dica que eu vou dar, pessoal. Quando você tiver que construir o gráfico de uma função, primeiro calcula quem são as raízes, certo? Por quê? A raiz vai me dar base para você pegar os outros valores. Então, eu já tenho aqui, ó, 3 e 4. 3 e 4 já tenho ali, certo? Quem são os outros valores que eu vou pegar, professor? Você pode pegar um valor após o 4 e um valor antes do 3, certo? Professor, mas eu já sei o valor que dá quando eu calcular f de 3 e f de 4. Professor, já me disse, olha. Preste atenção, não foi? Então, olha só. F de 3 tem que ser 0. F de 4 tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque esses caras são as raízes.
Se são as raízes, são os valores nos quais você substitui no lugar de x na função, torna ela igual a zero. Então não precisa você fazer esse cálculo. Por isso que é importante você calcular as raízes, tá? Feito isso, eu só vou ter que calcular f de 2 e f de 5. Então, y é igual a, vou pegar aqui e colocar em outra cor, 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 12. Tá? Acompanhe aí para ver se vocês conseguem acompanhar de cabeça, tá? Vamos lá. Primeira potência, 2 ao quadrado, 4, certo? Depois, menos 7 vezes 2, menos 14. Então, ficou 4 menos 14 mais 12. 4 menos 14, se na diferença entre o processo maior, menos 10. Menos 10 mais 12, 2. Certo? Vamos lá. Próximo. Y é igual a 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 12. Novamente de cabeça. 5 ao quadrado, 25. Menos 7 vezes 5, menos 35, mais 12. De novo, 25, menos 35, mais 12. 25 menos 35. Dá quanto? 10. Menos 10, né? Menos 10 mais 12, 2. Professor, deu 2, 0, 0, 2. Dá isso. Por isso que eu pedi para você pegar o valor antes e o depois. Tá? Porque a equação do segundo grau, ela é sempre, o gráfico da representação é uma parábola, que tem concavidade para cima ou para baixo. Então, se ela é uma parábola, automaticamente a sua imagem vai ser duplicada. Eu vou ter dois valores de x que sempre vai ter a mesma imagem, certo? Então, vamos lá. Feito isso, ó, vou montar o gráfico. xy, tá? E aí eu vou ter os valores de x que eu peguei. Oi, tá mais para cá ainda. Os valores de x que eu peguei foram 2, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Valores de x. Os valores de x que eu achei foram 0, 1, 2. Então aqui eu tenho, ó, par ordenado, né? 2, 2, 3, 0, 4, 0, 5, 2. Colocando no gráfico, isso vai ficar 2, 2. 2, 2. Depois 3, 0. Marca o ponto em cima do 3 da coordenada x. Depois 4, 0. Marca o ponto no 4 da coordenada x. Depois 5, 2. 5, 2. Marquei aí. Certo? Como eu sei que é uma parábola, então esse gráfico faz isso. Ó. Então está aí o meu gráfico. Ele tem que fazer essa volta, tá? Em algum ponto ali ele faz uma volta. Aquele ponto que ele faz aquela volta, eu gosto de chamar isso de ponto de inflexão. Por que inflexão? Porque diferentemente da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, a função do segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola. E uma parábola, em uma reta eu posso dizer se ela é crescente ou decrescente no gráfico, né? Mas uma parábola não, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, essa parte aqui ela é decrescente e essa parte é crescente. Então, por que eu gosto de chamar de ponto de inflexão? Porque ela para de decrescer e começa a crescer naquele ponto, tá? Então, esse ponto aqui, no módulo da gente, é chamado de vértice. Aonde esse vértice tem duas coordenadas. Uma chamada x do vértice e a outra chamada y do vértice. Eu tenho que encontrar essas coordenadas, tá? Mas isso é daqui a pouco. Por enquanto, basta saber que aquele ponto ali tem uma coordenada x do vértice e y do vértice. Beleza? Vamos ver o que foi que faltou dizer. Falei do cálculo do valor numérico. Falei do cálculo da raiz. Falei da construção do gráfico, né? Mas aí agora eu vou falar mais um pouco sobre o gráfico antes da gente falar do ponto, né? De inflexão ali. Então, olha só. O gráfico de uma parábola, ele pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Cima ou para baixo. O que é que define isso? Quem é que vai definir que o gráfico tem concavidade voltada para cima? Quem é que vai definir que o gráfico tem concavidade voltada para baixo?
Quem vai definir isso é o valor de A. É o valor de A. Certo? Como assim, professor? Se o meu A for maior do que zero, se o meu A for maior que zero, a concavidade vai estar para cima. Ou seja, o meu A nesse caso era 1. 1 é um valor maior que zero. Então, a concavidade vai estar para cima. Se o meu A for menor do que zero, a concavidade vai estar para baixo. Pessoal, vocês perceberam que se vocês olharem para o A, deixa eu fazer aqui, tá? De preto. Deixa eu fazer aqui de preto. Eu tenho carinha triste, carinha feliz, carinha triste, né? Então, só a partir disso aí você já sabe se a concavidade vai estar para cima ou para baixo, tá? Observando o valor de A. Se é A, carinha feliz, para cima. Se é A menor que zero, desculpa aqui, tá? Retificando o sinal. Menor que zero, carinha triste, né? Vai lá para baixo. Certo? Não esqueçam dessa definição, tá, pessoal? Quem define a concavidade da parábola é o valor de A. Se A for positivo, concavidade voltada para cima. Se A for negativo, concavidade voltada para baixo. Certo? Não esqueçam disso, beleza? Certo. Sabendo disso, nós podemos agora falar do vértice, porque daqui a pouco eu vou dar um complemento a mais a isso daqui a partir do delta, tá? Mas por enquanto vamos falar do vértice. O vértice da parábola. Vértice da parábola. Vértice da parábola. Para calcular o vértice da parábola, eu calculo uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice, certo? Como o nosso caso não é de demonstração, eu não vou provar para vocês como é que a gente chega na relação que define que com aquela relação você calcula o vértice da parábola, tá? Eu já vou colocar ela propriamente dita para vocês e a gente vai trabalhar a partir do conhecimento disso. Então, ó, x do vértice é calculado por menos b sobre 2 vezes o valor de A. E o y do vértice, é calculado por menos delta sobre 4A. Certo? Então, se você tem essas duas apresentações, você consegue calcular aquelas coordenadas. Vamos calcular? Vamos lá. X do vértice. X do vértice vai ser igual a menos... Qual é o valor de B? Menos 7. Tá? Então, menos 7 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A, né? X do vértice vai ser igual a mais, porque menos vezes menos dá mais. Então, 7 sobre 2. Ou seja, x do vértice, se você quiser dividir, 3,5. 3,5 x do vértice. Vamos observar, né? Observa o seguinte. O vértice, ele tem que estar justamente no meio das raízes, tá? Se você tem duas raízes, né? Porque lembrando que uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau, na verdade, ela pode ter duas, uma ou nenhuma raiz, certo? Então, se a nossa concavidade cruzou o eixo X em 2 pontos, ou seja, em 2 raízes, o nosso X do vértice tem que estar bem no meio disso. Não precisa nem fazer cálculo, né? Não precisa nem fazer cálculo, porque a metade de 13 de 4 é 13,5. Então, esse cara aqui vale 3,5 ou 7 meios, tá? Tanto faz. O y do vértice. O y do vértice vai ser igual a menos. Quem lembra que era o delta? Volta aí na anotação, senão volta o vídeo, tá? O delta valia 1. 4 vezes o A, que é 1. Logo, o y do vértice é igual a menos 1 quarto. Então, esse ponto aqui, ó, do y do vértice é igual a menos 1 quarto. Pessoal, para que serve o x e o y do vértice? Além para dizer o ponto de mudança que a parábola para de decrescer começa a crescer, ou para de crescer começa a decrescer, tá? Ele serve para duas coisas. Ou melhor, ele serve para várias coisas, tá? A depender da aplicação. Imagine que seja uma empresa. Eu comecei uma empresa lá com capital lá em cima. A minha empresa, com o capital que foi investido, logo nos primeiros meses ela estava dando prejuízo. Quando chegou nesse ponto, ela começou a dar lucro.
olha que bom, quando a empresa dá lucro. Então, deu lucro, certo? Então, ela define, uma função do segundo grau, ela define o comportamento de uma empresa, por exemplo, tá? Se você chuta uma bola, por exemplo, a trajetória dela é uma concavidade voltada para baixo. Então, uma função do segundo grau descreve muito bem a trajetória de uma bola, certo? Vocês estão estudando física, estudaram a fórmula lá do sorvetão, né? A equação do sorvetão, né? Então, ali é uma função do segundo grau também, tá? Então, vamos lá. O x do vértice vai dizer em qual ponto foi que a sua empresa começou a dar lucro, né? Quantos clientes foi, por exemplo, a X está representando o número de clientes, tá? Enquanto só tinha um cliente, estava dando prejuízo. Enquanto eu tinha 2 clientes, estava dando prejuízo. Enquanto eu tinha 3 clientes, estava dando prejuízo. Mas quando eu tive menos 1,4 clientes, se isso for possível, tá? Eu só estou fazendo aqui uma analogia, só para a gente entender o que está acontecendo, mas quando eu tinha menos 1,4 de alguma coisa, eu ainda estava no prejuízo. Mas a partir desse ponto, a minha empresa começou a dar lucro. Então, olha só, quando eu comecei a ter 4, começou a ter lucro, ó, né? Eu já comecei a sair do vermelho e estava com saldo negativo. Depois 5, ó, eu já fiquei com lucro, e assim sucessivamente, certo? Então, isso define o comportamento. Ele vai dizer justamente, o x de vértice vai dizer em qual ponto é que eu tenho mudança de comportamento na minha empresa. Quando ela para de dar prejuízo e começa a dar lucro, ou quando ela para de ter lucro e começa a dar prejuízo. Então, é o x de vértice que vai lhe dizer isso, tá? O y do vértice vai lhe dizer qual é o momento aonde você tem o maior prejuízo, ou o menor, ou melhor, o maior lucro ou o menor prejuízo. Ou maior prejuízo, na verdade, né? Então é o seguinte, nesse ponto aqui, ó, qual é o número, deixa eu ver aqui o que eu posso perguntar, né? Menos 1,4, pronto. Com 3,5 clientes, né? Porque aqui é 3,5, se isso for possível, ter metade de um cliente, mas não é. Mas vamos lá, 3,5 clientes, qual foi o menor prejuízo que eu já obtive? Qual foi o maior prejuízo que a minha empresa teve? O maior prejuízo foi estar devendo menos 1,4, menos 1/4. Então eu cheguei a dever menos 1/4. Quando foi que isso aconteceu? Quando eu tinha 3,5 clientes. Mas a partir desse momento que a minha empresa começou a ganhar mais clientes, eu comecei a ter lucro, tá? Então, ó, o y do vértice ele também pode ser chamado de ponto de mínimo e ponto de máximo, tá? Ponto de mínimo quando a totalidade é voltada para baixo. Ponto de mínimo, ponto de máximo, tá? Então, eu sei dar o menor valor e o maior valor. Além disso, o y do vértice é muito importante, pessoal. Se a gente estiver trabalhando só para definição de função, o y do vértice ele também vai nos dizer, sabe o quê? Aonde começa a minha imagem. Porque a imagem de uma função do segundo grau, ela tem um começo. Ela não tem um fim, tá? Mas ela tem um começo. Por que isso? Porque se vocês observam que a partir desse momento a minha função não desce mais, ela não alcança outros valores aqui embaixo, tá? Ela não alcança outros valores. Ela só alcança valores aqui, do menos 1/4 até infinito. Até infinito ela continua alcançando valores, mas ela não alcança nenhum valores aqui para baixo. Então, a imagem dessa função, ela é do menos 1/4, né, acima. X, ou melhor, y, que representa a minha imagem, é maior ou igual a menos 1/4. Está ali, está representada a sua imagem. Essa é a imagem da função, tá? Perguntado, qual é a imagem da função? A imagem da função é maior ou igual a menos 1/4. Isso quando a concavidade voltar para cima. Se essa concavidade fosse para baixo, esse sinal seria menor ou igual, tá? Lembrem disso aí. Vou passar exercício para vocês para a gente poder resolver. Certo? Então, olha só. Falando agora do estudo do sinal, né? É isso que a gente vai fazer. O estudo do sinal na função do segundo grau. Que delícia! É estudo do sinal da função do segundo grau. Deixa 11h30, vamos embora, né?
Estudo do sinal. Estudo do sinal, tá? Da função de segundo grau. Para estudar o sinal da função de segundo grau, você precisa ter essa ideia de o que é imagem da função, certo? Então, eu vou desenhar aqui dois gráficos. Um gráfico onde ele tem uma concavidade voltada para cima, e aí eu vou desenhar um gráfico que só toca para uma única vez, e um gráfico que tem a concavidade voltada para baixo. E aí esse gráfico não vai tocar a concavidade, certo? Né? Porque existem essas definições desses gráficos aí, quando tem apenas uma única raiz ou quando não tem raízes, tá? Deixa eu desenhar um que tenha as duas raízes. Vou desenhar um que tem concavidade para baixo e um que tem concavidade para cima, né? Os dois juntos ao mesmo tempo. Pessoal, olha só. Para a gente fazer o estudo do sinal, precisa ter noção de imagem. Lembra que eu falei ainda agora? Que a imagem da função começa no y do vértice. O y do vértice aqui é zero. Então a minha imagem é todo esse valor aqui. Por que a minha imagem é esse valor? Porque qualquer x que eu pego, ele sempre vai me levar a esses valores de imagem, que é no y, tá? O y é sempre o eixo da minha imagem. Bota isso na cabeça. O y é o eixo que define a imagem da função, tá? Toda vez que a questão estiver falando de imagem da função, então é o eixo y ali. Quais são os valores que essa função pode adquirir no eixo y, né? Então tá aí. Para qualquer x real que eu pegue, a minha imagem é sempre aqui. Então nesse caso, ela é positiva ou zero, a minha imagem, certo? Nesse caso, a minha imagem, para qualquer x que eu pegue, a minha imagem sempre vai ser o quê? Valores menores do que zero. Para qualquer x que eu pegue, tá? Começando nesse valor aqui, ó. Começa nesse valor aqui, ó, e vem até menos infinito, né? Porque esse valor aqui é o ponto de máximo da parábola. Então, vem até menos infinito. Já para esses dois caras aqui, ó, a minha imagem ele pode ter valores negativos, porque esses valores aqui são negativos. E a minha imagem pode ter valores positivos, porque para qualquer x que eu pego aqui, ó, o valor vai ser sempre um valor positivo de imagem, né? Da mesma forma que eu fizer do outro lado. Nesse pedaço aqui, a minha imagem vai ser sempre o quê? Positiva, olha só. A minha imagem é positiva, porque eu vou buscar ela aqui, ó. Aqui ela é positiva. Já nesse pedacinho aqui, ó, a minha imagem é negativa, porque para qualquer x que eu pego aqui, ó, ela me dá um y negativo. Qualquer x que eu pego aqui vai me dar um y negativo. Então, esse pedacinho aqui é negativo. Então, é isso que eu preciso ter em mente para fazer o cálculo ou fazer o estudo do sinal de uma parábola, tá? Então, eu posso dar a função para vocês. O que é fazer o estudo da função? Primeiro, é determinar quando é que f de x é maior do que zero, f de x é igual a zero e f de x é menor do que zero. É isso aqui que você vai definir, tá? Para que valores de x, cadê aqui? Para que valores de x, né? Para que valores de x, f de x é maior. F de x é a mesma coisa que y. Y é a minha imagem, né? Eu poderia estar escrevendo aqui, ó, no lugar disso, um y. Quando é que meu y é maior que zero? Quando é que meu y é igual a zero? Quando é que meu y é menor que zero? Certo? Então, dá uma função, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro aquela função que a gente já fez, né? Calculou o gráfico e tudo, né? Então, olha só. F de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Beleza. Eu só preciso fazer um esboço do gráfico. Eu sei que as raízes dela que eu já calculei, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam fazer, calcular a raiz. Então, a raiz dela é 3 e 4. Então, o A é maior que 0, então a concavidade vai estar para cima. Então,
está aqui o meu gráfico. Então, por definição, eu sei que aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Por que eu sei que é isso, professor? Porque esse gráfico é uma representação desse cara aqui. Desse cara aqui, tá? Aonde a imagem no meio vai me levar, para qualquer valor de x que eu pegue no meio aqui, a imagem vai me levar para um valor negativo. Tá? Qualquer valor que eu pegue antes disso e depois disso, vai me dar uma imagem positiva. Certo? Então é isso que você tem que entender aqui. Tá? Esse sinal de mais está se referindo à imagem. Tá? Esse sinal de menos está se referindo a quem? À imagem. Beleza, pessoal? Então, ó, quando é que f de x é maior que zero? F de x é maior que zero, ou seja, a minha imagem é maior que zero, para qualquer valor que sejam menores que 3, ou valores que sejam maiores que 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, para x menor que 3, ou x maior que 4. Certo? F de x é igual a zero. F de x só é igual a zero se existir raiz. Como aqui tem raiz, né? Só tem raiz se a minha concavidade tocar o eixo x. Se tocou o eixo x, tem raiz. Se tocou o eixo x, tem raiz. Se não tocou, não tem. Né? Então, a raiz é 3 e 4. Então, para x igual a 3 ou x igual a 4. Certo? Então, está aí as minhas primeiras definições. E quando é que é menor que zero? Nesse intervalo. Para qualquer valor de x que eu pegue nesse intervalo, ele me dá um valor negativo de imagem. Então, para x maior que 3 ou e x menor do que 4. Então, está aí a minha representação para fazer o estudo da função, tá? Eu preciso olhar para o meu gráfico, eu preciso fazer a interpretação dele. Quando ele tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Eu preciso conhecer essas definições. Certo, pessoal? E aí eu quero fazer um desenho aqui maior para representar muito bem essa situação aqui, ó, quando a concavidade para cima ou para baixo. Certo? Vamos lá. Vou apagar aqui, ó, esse esboço. Dê uma pausa aí no vídeo e copie essa definição, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui um esboço maior. Primeiro, o que é que eu tenho? Eu tenho um A maior do que zero e eu tenho um A que seja menor do que zero. Correto então, né? Depois eu tenho delta, que vai ser um delta maior que zero, um delta igual a zero e um delta que é menor do que zero. Professor, o que é que acontece nesses casos? Vamos lá. Então aqui eu vou ter uma reta representando a reta x, uma reta representando a reta x e uma reta representando a reta x. Da mesma forma eu tenho aqui uma reta que representa a reta x, uma reta que representa a reta x e uma reta que representa a reta x. Deixa eu ver se está certo, viu, pessoal? Para cima, né? Para baixo. Essa aqui é aqui, x, e essa aqui é aqui. X. Certo? Então, essas retas representam a reta x. É aquele esboço que eu fiz aqui ainda agora, que eu apaguei, tá? Que eu pedi para vocês não anotarem. Certo? Vamos lá representar as concavidades, tá? Delta maior que zero, o que a gente sabe? Que x' é diferente de x duas linhas. Então, tem duas raízes reais distintas. Então, minha concavidade toca o meu eixo x em dois pontos. No x' e no x duas linhas. Delta igual a zero, x' é igual a x duas linhas. Ou seja, só existe uma única raiz.
Então, está aqui um ponto representando que x' é igual a x duas linhas. Então, a concavidade aqui, nesse caso, é para cima, né? Deixa eu só voltar aqui, porque nesse caso aqui, ó, a minha concavidade é para baixo. Né? Minha concavidade é para baixo. Mas aqui eu tenho x' e aqui eu tenho x duas linhas. Nesse caso aqui, a minha concavidade é voltada para baixo. Mas aqui esse ponto é x' igual a x duas linhas. Certo? Nesse último caso aqui, menor que zero, a minha concavidade é voltada para cima ou ela é voltada para baixo. Porque nesse caso aqui, deixa eu copiar aqui em vermelho, não existe x' e x duas linhas pertencente aos reais. Não existe. Simplesmente não tem um único ponto, não existe um único valor x ao qual ser substituído na função que é representada que dê igual a zero. Certo? Então tá aí. Como é que a gente faz o estudo do sinal desses caras? Então basta você observar aqui, ó. Nesse lado aqui é positivo, esse lado aqui é positivo, esse lado aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Nesse cara aqui, ó, eu só tenho positivo, positivo. A única coisa que eu tenho é igual a zero, tá? Porque nesse ponto é sempre igual a zero. Nas raízes é sempre igual a zero. Então, ou positivo ou igual a zero. Ou negativo ou igual a zero. Certo? E esse cara aqui, eu só tenho positivo. A todo momento é sempre positivo. Ó. Positivo, positivo, positivo. É sempre um valor positivo. Da mesma forma que esse cara aqui é sempre negativo. Ela não vai ter outra coisa. Não existe, tá? Então, se eu perguntar nesse caso aqui, ó, quando é que f de x... Quando é que f de x é maior que zero? Para todo... Aí eu vou fazer assim, ó. Para todo x pertencente aos reais. Né? Porque só tem positivo. Nesse caso, quando é que f de x é igual a zero? Não existe. Quando é que f de x é menor do que zero? Não existe. Da mesma forma aqui. Quando é que f de x... Deixa eu fazer com outra cor. Tá? Quando é que f de x é maior do que zero? Não existe, só que negativo. Quando é que f de x é igual a zero? Não existe. Quando é que f de x é menor do que zero? Aí, ó, para todo x pertencente aos reais, porque só tem negativo. Tá? Nesse cara aqui é que não existe f de x menor que zero. Nesse cara aqui é que não existe f de x maior que zero. Tá? Então, analisem essas situações no material de vocês, certo? Que ele vai dar o estudo da função a partir da representação gráfica. Observe que no material de vocês, ele passa 2 ou 3 folhas só explicando cada um desses gráficos, tintim por tintim, para que vocês possam entender, pessoas. Isso é fácil, tá? Basta que você pegue um único gráfico desse e vá estudar ele ao pouco. Se você quiser estudar tudo de uma vez, não vai, tá? Primeiro estuda quando é concavidade voltada para cima, que tem duas raízes. Depois concavidade voltada para baixo, com duas raízes. Um de cada vez. Só passe para o outro quando você disser, ah, eu entendi. Beleza? Pessoal, a nossa videoaula fica por aqui, tá? Mas antes eu vou passar um exercício para vocês sobre essa definição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na página... Eu acho que eu já passei esse exercício para vocês, tá? Mas aí eu vou ressaltar ele e vou resolver ele na nossa próxima videoaula. Página 151 do material de vocês. A questão, eu acho que essas questões são resolvidas a partir dessa definição, tá? A questão 9, estude o sinal, né, de cada uma das funções. A questão 9, certo? Façam a questão 9 e a questão 10. A questão 10 é uma questão mais elaborada. Eu não sei se ela fala do estudo do sinal, mas façam aí, certo? Então, a questão 9 e a questão 10 da página 151. Por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.